noite. Meu nome é Julián Frederico, sou estudante do curso de licenciatura em Educação Física na Universidade Federal de Ouro Preto. Neste trabalho eu vou tentar explicar um pouco sobre a Base Nacional Comum Curricular, né, que é o documento em que nós seguimos para aplicação dos planos de aula e tudo mais. Então, o que é a BNCC? A Base Nacional Comum Curricular, né, é um documento, como já tinha falado, que regulamenta quais são as aprendizagens essenciais a serem trabalhadas nas escolas brasileiras e públicas de educação infantil, fundamental e médio, para garantir o direito à aprendizagem e o desenvolvimento pleno de todos os estudantes. Dentro desse projeto, né, ao que deve ser desenvolvido, a BNCC ela possui estruturas, e essas estruturas seus alicerces estão baseados em suas competências e suas habilidades, né? Tendo isso em vista, né, a BNCC é formada por competências gerais, que são 10 competências que estão enumeradas aqui. As competências gerais devem ser desenvolvidas ao longo de toda a etapa da educação básica e atuam como guia socioemocional para a aprendizagem. As competências específicas são divididas por área de conhecimento e pelos componentes curriculares. As habilidades estão relacionadas aos objetivos de conhecimento que os alunos devem desenvolver na educação infantil e ensino médio. E quais são essas competências da BNCC? Ela é definida com a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana em pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Elas são necessárias para o desenvolvimento do sujeito autônomo, capaz de adaptar às necessidades do mundo em transformação. E são orientadas pelo princípio da educação integral. A educação integral, né, deve contemplar todas as dimensões do desenvolvimento humano, tanto na esfera cognitiva, acadêmica, intelectual, quanto no desenvolvimento físico, socioemocional e cultural. Para desenvolver essas dimensões, os curriculares devem contemplar as 10 competências, como eu tinha falado. Então, quais são essas 10 competências? Né? A primeira é o conhecimento, né? O que, né? O que para valorizar e utilizar conhecimento sobre o mundo físico, social, cultural e digital. E para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo a colaborar com a sociedade. O segundo é o pensamento científico, crítico e criativo. O terceiro é o repertório cultural. A quarta competência é a comunicação. A quinta, a cultura digital. A sexta, o trabalho e o projeto de vida. A sétima competência, a argumentação. A oitava competência, autoconhecimento e autocuidado. A nona competência, empatia e cooperação. E a décima é responsabilidade e autonomia. As 10 competências gerais da BNCC indicam o que deve ser aprendido e para quê, ou seja, qual a finalidade indicada, sua importância para a formação integral dos estudantes. Em outras palavras, né, o objetivo seria desenvolver não só as capacidades de ler e escrever, por exemplo, mas também possibilitar com que o aluno, né, comunique, se expresse suas opiniões, seus sentimentos com maior clareza. As competências devem ser vistas de formas isoladas, não deveria, né, não deve ser visto como formas isoladas, como um componente curricular específico, e sim interdisciplinar. Na educação infantil, por exemplo, a educação infantil é a primeira fase, né, da educação básica. Ela representa a primeira separação entre criança e seu vínculo afetivo familiar. A base, né, a BNCC orienta o trabalho de educação infantil seja voltado dos direitos e objetivos da aprendizagem
e ao desenvolvimento em campos de experiência. Baseado nisso, né, vem os direitos de aprendizagem. A BNCC, na educação infantil, traz 6 direitos de aprendizagem fundamentais que têm como os eixos estruturantes as interações e as brincadeiras. Elas são importantes, né, para que a criança tenha os primeiros estímulos, em direção a vivenciar o mundo social e natural e se entender como indivíduos. Então, né, a gente pode basear isso daí nos 6 direitos à aprendizagem, né, e desenvolvimento da educação infantil. De acordo com a BNCC, são esses, né, o conviver com outra criança e adulto, brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, participar ativamente das atividades propostas pelo educador, explorar movimentos, gestos, sons, formas, textos, cores, palavras, emoções e assim sucessivamente, né? Os relacionamentos, a história, o objetivo, os objetos, expressar suas necessidades e emoções. Isso daí seria a quinta, né? Expressar suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas. E a sexta seria o conhecer-se, né? Construir sua própria identidade. Esse campo de experiência, né, a organização curricular da educação infantil, na BNCC, está estruturado em 5 campos, né, de experiência que definem o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento. Eles formam um arranjo que integra situações de experiência de vida da criança ao conhecimentos fundamentais. Então, são esses, né? O primeiro é o eu, o outro e o nós. Nesse caso, criar oportunidades para que a criança entre em contato com o outro, outros grupos sociais, cultura. E o segundo seria corpo, gestos e movimentos, promover, né, oportunidades ricas para que a criança possa explorar, vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons, mímicas. O terceiro é traços, sons, cores e formas, promover a participação das crianças na produção, manifestação e apreciação artística. A quarta, escuta, fala, pensamentos e imaginação, né? Promover as experiências no quais as crianças possam falar, ouvir, potencializar suas participações na cultura oral. E a última seria os espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, promover experiências nas quais as crianças possam fazer a observação, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, né? No caso do ensino fundamental, né, que é a próxima etapa logo após a educação infantil, a BNCC diz o seguinte, né, que o ensino fundamental é a etapa mais longa da educação básica, com duração de 9 anos. E nesse período em que a criança e o adolescente passam por mudanças físicas, cognitivas e tudo mais, impõe, né, novos desafios e sentidos a sua, como que eu posso dizer, os seus objetivos, né, o porquê que você está fazendo isso e tudo mais. Então, né, no Brasil, né, o ensino fundamental é dividido em 2 fases, né, os anos iniciais, que corresponde ao primeiro ao quinto ano, e os anos finais, que corresponde ao sexto ao nono ano. A partir do ensino fundamental, a BNCC, né, é estruturado nas áreas de conhecimento e seus componentes curriculares. Por exemplo, né, a gente tem a área de linguagens, que corresponde à língua portuguesa, à arte, né, a nossa área da educação física e a língua inglesa. No caso, também tem a área da matemática, né, que corresponde à matemática em si, a área das ciências da natureza, que é a ciência, a área da humanas, que corresponde à história e geografia, e o ensino religioso, né, que é o último campo de ensino. Cada área do conhecimento e disciplina possuem competências específicas, que são relacionadas com as 10 competências gerais que eu já mencionei anteriormente. Nesse caso, essa etapa, nesses anos iniciais do ensino fundamental,
até os anos finais, têm elementos em comum, mas com algumas particularidades, né? No ensino fundamental, nos anos iniciais, a BNCC reforça o foco das ações pedagógicas. Deve ser a alfabetização. Nesse caso, as crianças devem chegar no final do segundo ano já alfabetizadas. E para isso, a base traz competências e habilidades direcionadas, né? No caso, compreender seriam as competências, dominar, conhecer, compreender, dominar, saber, decodificar e saber ler. No caso, compreender diferenças entre escritas e formas gráficas, outros sistemas e representação, dominar as convenções gráficas, né? As letras maiúsculas, minúsculas e tal. Conhecer o alfabeto, compreender a natureza alfabética do sistema de escrita, dominar as relações entre os grafemas e fonemas, saber decodificar palavras e textos escritos, e o saber ler, né, em si. Tendo isso em vista, né, a próxima etapa que a BNCC traz é a terceira e última etapa, que corresponde ao ensino médio. E o que a BNCC traz, né, no ensino médio? O ensino médio é organizado por áreas do conhecimento, com 2 ou mais componentes curriculares e habilidades necessárias para o desenvolvimento de competências. As habilidades do conhecimento definidas na BNCC no ensino médio são a área de linguagens e suas tecnologias, que corresponde à arte, à educação física, à língua portuguesa e à língua inglesa. A área de matemática, né, que envolve a área especificamente da matemática, e a ciência da natureza, que aí já entra biologia, física e química. Dessa forma, né, o ensino fundamental, cada área do conhecimento do ensino médio, possui as competências específicas relacionadas com as 10 competências gerais da BNCC. Então, o que a gente pode falar resumidamente é que o processo que a gente tem desde a educação infantil até o ensino médio, ela corresponde em uma educação sistematizada, onde a educação ela vai partir de um princípio onde a educação infantil corresponde ao desenvolvimento de habilidades e competências básicas, até as específicas, né, que está direcionada ao ensino médio. Podemos citar, por exemplo, na nossa área da educação infantil, ou na nossa área da educação física, onde a educação infantil, né, ela tem por objetivo o desenvolvimento de habilidades básicas, e assim, a partir do ensino fundamental, né, juntamente com a educação infantil, os jogos e brincadeiras, e já no ensino médio a gente tem a parte de especificação da, das habilidades, né, a serem desenvolvidas, e esse conjunto todo se torna, por base, com o objetivo, a formação integral do indivíduo, né? Essa formação está direcionada à participação do cidadão na sociedade e nos aspectos políticos, socioeconômicos, socioemocional, em todas as esferas em que o indivíduo possa estar inserido. Então, a BNCC ela vem com esse objetivo, né? E ela também é um documento em que o profissional da área de educação ele deve se orientar, e por ser um padrão, ele está bem vinculado tanto na educação pública quanto na educação privada.